Capítulo 2. Planos do homem, sonhos de Deus. Havia um jovem de nome José. Ele era um sonhador. A Bíblia diz que ele era o 11º filho de Jacó e que depois dele ainda veio Benjamim. José era o filho mais amado de Jacó. Era o filho da sua velhice. E a Bíblia diz que ele amou José mais do que todos os outros. E ele amou tanto José que lhe fez uma roupa exclusiva, uma túnica de várias cores. Ora, Jacó mandava José ir ao encontro de seus irmãos enquanto estes apacentavam o seu rebanho. Eles, porém, tinham muita raiva de José, porque ele não fazia nada além de trazer recados do pai. Um dia, José teve um sonho muito interessante e disse-lhes: Ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-a a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai. E disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos, eu e a tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Gênesis 37, 6-11. José contou-lhes estes sonhos, e os seus irmãos já nem podiam mais falar com ele pacificamente. Lendo esta passagem bíblica, eu paro para analisar e percebo que a lua não era a mãe de José, porque eu sei, à luz da Bíblia, que quando tudo isso aconteceu, a mãe de José já tinha morrido ao dar à luz a Benjamim. E, enquanto padecia muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: Não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já ao ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni. Mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Gênesis 35, 17, 19. Se a lua não representava a mãe de José, o que seria? Do mesmo modo, o sol também não poderia representar Jacó, porque ele tinha o princípio de nunca se curvar diante de nada, nem de ninguém, a não ser do Deus Todo-Poderoso. Então, eu concluí o que poderia significar este sonho. A história diz que Faraó tinha 2 símbolos que o representavam. Um era o sol e o outro era a lua. E o sol governava o dia e a lua governava a noite. Note que Faraó era considerado o maior deus do Egito. Eu entendo que Deus estava a dizer a José naquele sonho que tanto seus irmãos como o governo da terra, que era Faraó, iriam se curvar diante dele. A pergunta que se coloca aqui é: esse sonho se cumpriu? É claro que sim. Quando José revela o sonho de Faraó e passa a ser governador, o próprio Faraó tira o anel do seu dedo, o coloca no dedo de José e diz-lhe: Aqui ninguém levanta o pé, nem uma mão, se você, José, não autorizar. Todos tinham que pedir autorização, e agora os sonhos de José estavam prestes a se realizar.
Longe de casa, não temos ninguém, nem irmãos, nem pais, nem amigos, só temos Deus do nosso lado. Então, a busca é diferente. Existem pessoas que só se lembram de Deus quando as coisas estão ruins. Não era o caso de José. Existe um versículo muito forte na Bíblia que diz: "O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime." Deuteronômio 31:8. Na verdade, tudo pode me faltar, mas o Senhor jamais me faltará, pois Ele vai na frente, mesmo quando tudo parece perdido. E esse foi o ensinamento que Jacó sempre ministrou a José. Não temas, o Senhor é contigo. Se você ler a história de José, verá que ele permaneceu sempre firme, pois sabia que Deus estava ao seu lado. Quando temos a convicção que Deus está conosco, tudo pode desmoronar, que sempre permaneceremos firmes. Somos feitos de sonhos. Eles são o combustível para a vida. E através deles, nós definimos os nossos objetivos. Lembro-me de um sonho que norteava minha infância: ser peão de rodeio. Naquela época, no interior de Goiás, um homem que montava em bois e tentava ficar 8 segundos em cima deles sem cair era um campeão. Quando eu olhava aqueles campeões recebendo prêmios, a multidão aos gritos, eu vibrava por dentro porque sempre gostei de multidões e me imaginava naquele lugar, querendo ser também um campeão. Comecei então por montar em alguns bezerros e, com o passar do tempo, tinha chegado a hora de montar num animal maior. Então, o meu tio pegou uma bezerra grande, apertou as orelhas dela e eu montei. Quando ele largou as orelhas da bezerra, ela saiu disparada pelo caminho e, enquanto ela pulava de um lado para o outro, eu caí. E antes de tocar no chão, ela me deu um coice na região das costelas e me deixou desacordado. O meu tio me deu uns tapas para eu acordar e voltei para casa andando torto e cheio de dores. Para piorar, a minha mãe não podia saber. Ela era muito rígida. No caminho, eu pensei: por que Deus não poderia me dar a habilidade de montar em bois? Por que Deus não me livrou? Será que Ele não viu os meus sonhos? Será que Ele não sabe que eu quero ser visto como um campeão? Ninguém acreditava em mim, pensava eu. E no dia em que tento montar aquela bezerra grande, sou derrubado e aquele coice quase me mata. Na verdade, esse sonho estava me custando muito caro. E eu perguntava a Deus: onde o Senhor está? Na volta para casa, caminhando pelo mato meio torto por causa da dor, eu ia me questionando sobre Deus. Chegando em casa, eu endireitei a minha postura, entrei em casa como se nada tivesse acontecido e fui dormir, cheio de dores. Naquela noite, analisei se realmente valeria a pena continuar ou desistir daquele sonho, já que a minha mãe não concordava com o que eu fazia. Então, eu decidi enterrar meu sonho e ele nunca se realizou. Hoje eu sei a resposta para cada pergunta que eu fiz nesse dia. Você pensa que eu parei de sonhar? Não parei. Pelo contrário, tive outros sonhos. Um deles era me casar e ser pai de um menino. Desta vez, eu sabia que o meu sonho não seria frustrado. E eu tinha tanta convicção que comecei a namorar com 16 anos. Ela tinha 14. Éramos muito novos, mas cheios de sonhos e muitos planos. Eu já tinha um trabalho fixo e, mesmo sendo muito jovem, tinha uma convicção muito forte daquilo que eu queria. Lembro-me que comprei um fogão quando tinha 17 anos.
e o deixei guardado na casa dos meus pais, em Senador Canedo, pois eu sabia que aos 18 anos eu me casaria e estava determinado a conquistar este sonho a qualquer custo. Muitas pessoas não conseguem conquistar os seus sonhos porque elas desistem muito rápido. Sei que às vezes as lutas são muitas, mas se formos determinados naquilo que desejamos, todos os nossos sonhos serão realizados. E no dia 26 de abril de 1995, eu realizei o meu. Lembro-me como se fosse hoje. Ela era pequena, cabelos escuros, esbanjando alegria. E eu amava passar o tempo com ela. Estávamos apaixonados e longe de saber o que ia acontecer na nossa caminhada juntos. E aqui começa a nossa história, cheia de aventuras e lutas, mas uma história que vale a pena ser ouvida. Fatos da minha vida, uma história de superação, onde Deus me deu força e graça para vencer. Foi uma cerimônia muito simples, porém, lá estava o meu amor, tão linda, e aquele momento tão esperado estava acontecendo. Eu casei. Era um sonho concretizado, e o primeiro passo para uma grande caminhada estava dado. Eu estava muito feliz, estava maravilhado. Não tinha experiência nenhuma com relacionamentos. Casei com a minha primeira e única namorada. O casamento é uma grande caminhada. E hoje, quanto mais eu ando, mais eu quero andar ao lado da minha esposa. Eu nem consigo imaginar a minha vida sem ela. No início, eram os meus sonhos, mas no final eu descobri que estava tudo nos planos de Deus. Salomão diz-nos que muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios 19, 21. E em Salmos está escrito: deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmos 37, 4, 5. Foi isso que fiz, e convido você a fazer o mesmo. Entregue todos os seus sonhos, seus projetos e seus caminhos nas mãos do Senhor, e Ele realizará o que há de melhor para a sua vida.